E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, onde estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta do rei Artaxerxes, que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei de Israel, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir comigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, como as ofertas voluntárias do povo e do sacerdote oferecidas espontaneamente para a casa do seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes, do resto da prata e do ouro, fazei-o, segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-los-á da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Repita comigo, sal à vontade. A igreja, sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois, para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas e cantores, porteiros de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, e todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, que lhe as façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Diz agora Esdras: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém.
e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém? Podemos orar? Feche somente os olhos, deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Em nome de Jesus, meu Deus, palavra de poder está aqui, revelada aos nossos corações, nesta noite tão maravilhosa, quando o Teu Espírito Santo repousa sobre nós. Há sobre as nossas vidas, Senhor meu Deus, um derramar do Teu Espírito, eu sei, porque o Espírito Santo do Senhor está no meio de nós, e o Espírito Santo do Senhor está nos envolvendo com o Seu amor e com a Sua graça. De coração, muito obrigado, e a partir de agora vai afastando tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que é lixo espiritual, tudo aquilo que é escória espiritual, vai tirando, Senhor meu Deus, o que é espúrio, vai trazendo sobre a igreja, Senhor meu Deus, vai trazendo luz, aquecendo corações, iluminando mentes e quebrando correntes na autoridade e no poder do nome do Teu Filho amado, Jesus, o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Sem limites, sem limites. Você consegue imaginar alguma coisa sem limite? Pensa um pouco, o que não tem limite nesse mundo? Essa luz que nos ilumina é de LED. Tem limite, sim ou não? Sim. Tem prazo de validade? Sim. Essa câmera que está nos filmando aqui, ela possui limitações? Sim ou não? Esse pregador que vos fala, possui limitações? Sim. Essa cadeira que você está, foi feita para 150 quilos. Por favor, não se assuste, caso alguém tenha extrapolado, né, ela vai aguentar um pouquinho mais pela graça de Deus. Tem limite ou não tem? Sim, esse som que você está ouvindo, ele não está no volume máximo, mas ele tem um limite. O celular que você usa, ele tem limites de memória, limite de luminosidade, limite de altura de som, enfim, tudo nessa vida tem limite. Criança que os pais não colocam limite, problema. Então nós precisamos conviver com limites. Você vai em um zoológico, você vai encontrar animais de toda espécie. Estão dentro de uma jaula, dentro de um quadrado, dentro de uma masmorra, em algum lugar está limitado geograficamente ou por alguma barreira construída pelo próprio homem. A nossa vida, ela tem prazo de validade e nós começamos a morrer no dia que nascemos. Há limite ou não? Claro que há. Mas alguma coisa me chama a atenção nesse texto. Lembra que eu pedi para vocês lerem? Dentre tudo que o rei possibilitou para Esdras, teve algo que ele disse, não tem limite. E o que não tem limite? O sal. Eu às vezes comparo o pregador como um bom advogado. O bom advogado é aquele que consegue enxergar o que o outro advogado não enxergou. Talvez um outro advogado lê o processo, relê, e ele não consegue ver algumas brechas. De repente, um advogado X, renomado, e renomado não à toa, com certeza é muito inteligente, ele lê aquele processo e em um dado momento ele enxerga algo que faz toda a diferença e através daquele detalhe ele pode salvar o seu cliente de uma condenação de 30, 40 anos, enfim. Queridos, quando eu estava lendo esse texto, por que eu fiz questão de ler? Porque esse texto é rico em dados geográficos, ele é rico em teologia, ele é rico em tudo, e por conta disso eu achei interessante ler todo o capítulo. Que capítulo é esse, irmãos, que nós estamos lendo? Capítulo 7. Em que ano do reinado de Artaxerxes, que Esdras, então,
volta para Jerusalém? 7. Se você pegar a genealogia de Esdras aqui, ele é o 17º depois de Arão. Quantas pessoas voltam com Esdras para Jerusalém? 7.000. Você vai enxergando que há alguma coisa de trás das entrelinhas, existe um pano de fundo, Deus fala conosco através de um pano de fundo. E nós queremos aqui justamente trazer à sua mente a luz de Deus para que você possa receber mais de Deus. Vamos olhar todo mundo junto? Também eu quero olhar também, que eu estou vendo que está todo mundo. O que é, irmãos, aí? Isso, já olhou, não é o nosso carro, amém? Ok, vamos voltar para cá então? Isso, beleza. Quantos meses durou a viagem de Esdras da Babilônia até Jerusalém? Ele saiu no mês 1º, chegou no mês 5º. Acho que são 5 meses, né? Você já imaginou você fazer uma viagem de 5 meses? Possivelmente no lombo de um animal, com 7.000 pessoas atrás de você, no sol escaldante do deserto, daquelas regiões ali do Iraque, do Oriente Médio, e você está deixando o conforto de um país de primeiro mundo, porque naquela época Babilônia era primeiro mundo, para ir para um local de escombros, de morcego, de ratazanas, de fome, de miséria, de derrota. Os muros estavam destruídos, o templo foi reconstruído, mas não estava como uma das 7 maravilhas do mundo. A situação era caótica em Jerusalém, mas Esdras era um homem de oração. E em seus momentos de oração, Deus fala com ele e colocou no coração dele para deixar o conforto da corte e voltar para o seu país de origem. Esdras era sacerdote e ele era escriba. Quem não sabe o que é escriba, levante a mão. Escriba é quem escreve, o nome já diz. Também é chamado de copista, porque copia. Qual que era a função do escriba? Era copiar a Bíblia, ou seja, o Velho Testamento, para dar para alguém. Então Deus colocou no coração desse homem um ímpeto de oração, e Deus colocou no coração desse homem um desejo de fazer cópias da Bíblia, porque ele dominava o hebraico e ele dominava o aramaico, que eram as línguas correntes daquela época. E ele fazia cópias da Bíblia, do Velho Testamento, e presenteava as pessoas. Eu estou te sugerindo presentear alguém com o presente diário que você não copiou de lugar nenhum. Você já imaginou se você tivesse que copiar ele todinho para poder doar para alguém? Então, naquela época, as cópias da Bíblia tinham muito valor, porque não se copiava o Velho Testamento do dia para a noite. E o escriba era criterioso. Se ele estivesse fazendo uma cópia de um livro e a caneta caísse, ele jogava a caneta fora. Se ele estivesse fazendo a cópia de um livro qualquer do Velho Testamento e ele escrevesse a letra errada, ele jogava aquele papiro fora, ele jogava aquele pergaminho fora e começava tudo de novo, porque eles eram chatos. Glória a Deus. Criteriosos. Glória a Deus. Então, Esdras era quem? Era esse homem. Mas ele estava preocupado porque as coisas não iam bem em Jerusalém. O culto não estava funcionando bem, o negócio estava uma desordem. Então ele sentiu no coração. E o rei então atende o sacerdote e diz: olha, eu te autorizo a voltar para a tua terra. Ao que tudo indica, Esdras foi, ficou um tempo e retornou para a Babilônia. A Bíblia não é clara.
Mas o primeiro a voltar para Jerusalém não foi o sacerdote Esdras, foi Zorobabel. Zorobabel, há 80 anos antes do sacerdote, havia voltado para Jerusalém e construído o templo. E aí então as coisas não iam bem, e o sacerdote queria organizar as coisas, então ele reúne um número de 7.000 pessoas e vai. Levou ouro, sim ou não? Muito ouro. Levou prata, sim ou não? Muita prata. Levou tudo aquilo que ele precisava, e sal ele levou à vontade. Primeiro, sal é moeda de troca. Nós temos moeda de troca no nosso país? Me dá um exemplo de uma moeda de troca. Arroba de boi. Me paga em arroba de boi? Me pagar em arroba de boi não é difícil. 2, 3 arrobas você me paga tudo. Aí tem gente que faz negócio de milhões, né, irmão Napoleão? Me paga em soja. Talvez a soja que você vai gastar para me pagar dá para carregar nas costas. Mas tem gente aí que lida com muita soja, né, irmão Irã? Então, é moeda de troca. Gado, soja, grão, naquele tempo era o quê? O sal. Mas houve uma época que era o café. O Brasil, colônia, café era moeda de troca. Teve uma época que a cana-de-açúcar era moeda de troca. Então não é difícil a gente entender isso aqui. Primeira importância do sal, moeda de troca. Mas eu consigo ver algo mais. Mais do que moeda de troca. Você sabia que teologicamente o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, é o sacrifício do sal? Sabia disso? Que nós em alguns momentos ensinamos para os nossos alunos que o sal tipifica a morte de Jesus. E a morte do Senhor Jesus, trocando em miúdo, tem nome: graça. Sal significa graça de Deus. Então Deus estabelece aqui que o sal era a vontade, ou seja, o amor de Deus está para você sem medida. Sem limite, não tem limite, que tanto do amor de Deus que está disponível para mim, sem limite. Obrigado por ter colocado, sem limite. Sem limite. E quanto mais amor de Deus você usa, mais amor de Deus Ele tem para te dar. E quanto mais você se envolve com esse Deus Todo-Poderoso, mais Ele tem para te oferecer. É o sal de Deus à sua disposição. Esdras significa ajudador, auxiliador. Deus está aqui para ajudar você. Ele está aqui para auxiliar você. Talvez você está precisando de muito sal na sua vida. Talvez até tenha ouro. Talvez você até tenha prata. Está faltando é amor. Você conhece alguém que precisa de amor? Constantemente eu estou atendendo pessoas que está faltando amor, carente. Eu encontro irmãs que nos procuram que estão carentes. Às vezes a carência é tanta que é até perigoso. Eu encontro homens carentes. A carência tem sido um dos elementos que tem norteado o comportamento e os sentimentos e as emoções das pessoas. O mundo está carente. Um dia, conversando com uma moça que tinha uma vida complicada, eu falei: minha filha, por que você se prostitui? Porque é a única forma que eu encontro amor. Você sabe o que é isso, irmãos? Carência. Eu perguntei para ela: o seu pai te abandonou? Ela falou: não conheci meu pai. Então, mais que abandonou. Quando a vida proporciona um vácuo na nossa vida,
gera uma lacuna, gera uma carência. As pessoas, às vezes, enchem a cara porque são carentes. As pessoas se prostituem porque são carentes. As pessoas levam uma vida fácil, você está entendendo o que eu estou dizendo? Por carência. E aí essa carência, irmãos, ela é uma lacuna, ela é um buraco negro. E o Senhor diz para nós nessa noite, seja qual for a lacuna da sua vida, tem sal à vontade para você. Seja qual for o caos da tua vida, seja qual for a dificuldade que você enfrenta, tem sal à vontade para você, tem sangue de Jesus jorrando na tua vida sim, não tem motivo para você, sabe, potencializar teu sofrimento, porque às vezes é tão bom pegar o sofrimento da gente e ficar curtindo ali com ele, irmãos, aquele estado zen, que você abraça o sofrimento e fala, ai, sofrimento, cuida de mim, e você potencializa ele. E alguém pergunta, como você está? Você até não está muito ruim não, mas você fala, estou péssimo. Para a pessoa falar assim, ai, tadinho, senta aqui, vamos conversar. Em pessoas que têm tanta necessidade de falar, irmãos, e fala, e fala, e fala, 1 hora, 40 minutos, 1h30, 2, sabe o que é isso, irmão? Carência. E nós estamos num mundo onde as pessoas não sabem ouvir, porque ela tem um compromisso, vai chegar atrasado, fala logo o que você quer, seja objetivo, que eu estou com pressa. E essa carência não acaba porque a pessoa não consegue esgotar ela, porque não acha quem para ouvir. Eu digo para você, o Senhor para hoje para ouvir você. Esdras significa o quê, gente? Ajudador. Quem escreveu o livro de Esdras, diga, Esdras. Para ser escriba naquela época, precisava ter pelo menos 30 anos de idade. Então, de cara, você já sabe que esse sacerdote tinha mais de 30. E eu quero deixar para você aqui algumas coisas muito importantes a respeito desse homem. Primeiro, a Bíblia fala que a boa mão do seu Deus estava sobre ele. 2 vezes aqui. No capítulo 7, por 2 vezes, a Bíblia está dizendo que a boa mão de Deus estava sobre a vida dele. E aí você pode perguntar assim, por que, pastor? Por que a boa mão de Deus estava sobre a vida do sacerdote e às vezes eu não consigo ver essa boa mão de Deus sobre a minha vida? É simples. Você vai lá no versículo 10 do mesmo Esdras aqui, capítulo 7, você vai ver que ele era um homem que buscava a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ele era um homem que buscava a Deus, ele era um caçador de Deus. Quantos caçadores de Deus eu tenho aqui nessa noite? Que hora que você caça a Deus, irmão? Madrugada. Que jeito que é? Perdi o sono, vou para a sala, ligar a televisão, procurar um programa evangélico. Mais ou menos certo. Como? Joelhado. Aproveitar para limpar debaixo do sofá, que também ficou durante o dia, não deu tempo. Então a gente ajoelha e começa a limpar. Certo ou errado? Errado. Bate na porta do Senhor na madrugada, 3 dias seguidos, 3 madrugadas seguidas, e me fala se ele abriu ou não abriu a porta para você. Busque ele. Faça como esse homem, aprenda a buscar. Quem já sabe ganhar dinheiro aqui, fala a mão, levanta a mão. Quem sabe ganhar dinheiro? Ih, só eu. Ninguém aqui sabe ganhar dinheiro, irmão. Faltou dinheiro na sua casa, onde é que você vai buscar? Não, você busca em algum lugar. É possível, porque do céu não cai. Quem é que busca aqui no trabalho? Alguém busca no trabalho.
Quem é que busca aqui na fazenda? Na fazenda você vai lá buscar o dinheiro, você vai plantar, você vai colher. Quem é que busca no banco aqui? Está difícil, os créditos estão meio... Está difícil de buscar no banco agora, meu amigo. Ficou ruim. Ficou ruim, recessãozinha básica. É um par de sapato por ano, se para ficar feliz. Viu? O negócio de mulher ter 100 par de sapato em cima do guarda-roupa já era. Os tempos agora são outros, viu? Olha, querido, busque a Deus, igual você tem aprendido a buscar dinheiro. Se você buscar dinheiro assim, sem muita vontade de achar, você acha? Não. Se você buscar um casamento sem muita vontade de achar a noiva ou o noivo, você acha? O negócio está meio difícil, irmão. Se você buscar uma amizade sem querer ser amigo, você vai encontrar uma amizade? Tenta buscar uma igreja boa sentada no sofá da sua casa. Nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que chega pela antena da sua televisão é verdadeiramente bom. Tem muito lixo entrando nas nossas casas com o nome de evangelho. Aprenda a buscar a Deus, mas aprenda a buscar de todo o coração. Esdras era um homem que a mão de Deus estava sobre a vida dele, porque ele sabia como, onde e quando encontrar a Deus. A Bíblia também fala no versículo 10 que, além de saber buscar, ele praticava aquilo que estava na palavra. Essa semana, uma irmã, nós estivemos conversando no gabinete. Pastor, como é que o senhor consegue conviver com pessoas que o senhor prega e a pessoa faz de conta que não está entendendo? Eu falei, continuo pregando. Tem hora que eu tenho até dificuldade de falar algumas coisas, porque quando eu vou falar, que eu levanto a cabeça, bate meus olhos justamente nos olhos de quem não podia bater. A pessoa vai dizer, falou para mim. Falei, não, irmão, porque o olhinho é a lei da atração. O olhinho vai onde não pode. O que eu posso fazer? Se o Deus que é o Deus Todo-Poderoso tolera a gente fazer de conta, quem sou eu para coagir alguém? Não é por força, não é por violência. A palavra aqui pega para todo mundo, inclusive para mim. Agora, eu procuro praticar. Procuro praticar de verdade. Isso aqui não é falsa modéstia, não é propaganda enganosa. Eu quero que você também procure praticar a palavra do Senhor. Não pense que o Senhor não está vendo você. Muitas vezes a mão dele até não está sobre a sua vida, porque você não fecha com ele. E se você não fechar em fidelidade com ele, ele só é fiel para quem é fiel com ele. Mas além de buscar a Deus, além de praticar a palavra, esse homem tinha outro detalhe na vida dele: ele gostava de ensinar a palavra de Deus. E eu criei uma frase alguns anos atrás: a melhor forma de se aprender é ensinando. Aprenda ensinando os outros a fazer. O que eu aprendi de matemática não foram nos anos que eu estudei como aluno, foi os anos que eu dei aula como professor de matemática. Aquela lei de Bhaskara, eu tinha uma dificuldade com aquele negócio. Mais ou menos B, raiz de delta dividido por 2A. Como eu tinha dificuldade desse negócio. Mas eu dei aula 4 anos disso aí, fiquei bom, até hoje eu lembro, tem quase meio século que eu parei de lecionar matemática.
Olha como a coisa é interessante. Comece a ensinar e você vai aprender, memorizar, praticar, você vai querer buscar mais, porque o conhecimento nos alimenta e nos aproxima de Deus. Eu havia falado sobre o sal. Alguém pode estar falando assim, por que ele leu sobre sal e está falando outra coisa? Calma. Vou falar sobre o sal agora. Lembra que eu falei para você que o sal estabelece um paralelo com a morte de Jesus? Lembra disso? A morte de Jesus, ela se parece com sal. E é exatamente isso que eu quero falar. Diz assim, ó, versículo 22. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite, e sal à vontade. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 5, diz o seguinte: o sal é bom. Então diga comigo, a graça de Deus, é boa. O que faz um Deus despir-se da sua glória e vir morrer aqui na terra como um homem? Diga, a graça. Quem sabe o que significa graça? Favor sem merecimento. Você merecia ir para o céu? Nem eu. Porque Jesus entrou na minha vida e eu ainda continuo pensando que não posso, falando que não devo. Então, pelas obras, é condenação eterna. Então nós somos salvos pela fé? Claro que não, nós somos salvos pela graça de Deus. É a graça, é o amor imerecido, sabe? É o favor imerecido. Você não merece ir para o céu. Ai, pastor, então se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Não, você já está. Você vai aceitar Jesus é para sair dele. Nós já nascemos condenados ao inferno. E é a graça do Deus vivo que vai nos tirar. Conta-se a história de uma moça que cometeu um atropelamento nos Estados Unidos. E o juiz que foi determinado para fazer o julgamento era o seu próprio pai. E quando a moça então enfrentou ali aquele juiz, ele vestido de preto, sentado naquela cadeirona, com aquele martelinho típico de juiz, ao final da sentença, o juiz então decreta: terá que pagar uma fiança, uma fortuna. Porque nos Estados Unidos se resolve as coisas muito com fiança. O pai então condena a filha. Todo mundo, o pai condenou a filha. Mas como ele faz uma coisa dessa? É a própria filha dele. Ele podia muito bem inocentá-la, ele podia muito bem não decretar essa fiança. Então ele decreta, dá o veredito, decreta o valor da fiança que ela não conseguiria pagar, ela era estudante. Quando ele acaba de decretar a sentença, ele tira a sua roupa preta, ele tira aquele negocinho da cabeça dele, o chapéuzinho lá, tira todo aquele aparato de juiz, dá a volta na frente da mesa, mete a mão no bolso, tira um talão de cheque, faz o cheque, entrega na mão dela, volta, veste a roupa, senta e recebe o próprio cheque que ele deu. Assim é a graça de Deus. Nós mereceríamos a condenação eterna. Ele desce do céu, deixa a roupa de juiz lá em cima, vem aqui embaixo, paga a sentença, entrega o pagamento para o Pai, e hoje nós estamos livres da condenação eterna.
E isso é graça, irmãos. Então, o sal é bom, a graça é boa, porque Marcos capítulo 9, versículo 5 fala isso. E mais, lá em Esdras 6, 9, diz o seguinte: o sal é necessário para o holocausto. Quem sabe o que é holocausto aqui, gente? O que é holocausto? Holocausto é você pegar um animal, normalmente um cordeiro, um gado, um boi, um bode. Gado é boi, bode, cordeiro. Colocar sobre uma plataforma, meter fogo naquilo e não pode sobrar nada, e você tem que utilizar sal nesse processo. Isso é holocausto. O que aconteceu com Jesus, irmãos? Jesus foi o holocausto. A morte de Jesus subiu à presença do Senhor. O sal estava presente na morte do Senhor Jesus. Por isso que o rei fala: sal à vontade. Deus quer queimar todo o pecado. Deus quer destruir todo o mal que existe na nossa vida. O sal, ele tira a impureza. Você se lembra quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro? Lázaro estava cheirando mal. Jesus disse: abre, tira a pedra, remove a pedra. E naquele momento Jesus jogou o que sobre o defunto? Sal. Mas está fedendo ainda, Jesus, então joga mais sal. Está fedendo ainda, Jesus, joga mais sal. Jesus jogou graça, mais graça, mais graça, mais graça, até que Lázaro não fedia mais. Quando ele percebe então que Lázaro já não cheira mal, ele diz: Lázaro, vem para fora. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O sal, ele consegue dar sabor aos alimentos. Jó, capítulo 6, versículo 6, fala sobre isso. Normalmente a gente fala assim: eu não gosto de comida de hospital. Alguém já falou isso? Alguém já comeu em hospital aqui, irmão? Não é o melhor restaurante, é ou não é? Mas por que a comida do hospital não é boa? Sem o quê? Nossa, gente, só faltou sal, tem tudo nela. É ótimo. É alguém que gosta. Ô, louco aí. É horrível, irmãos. Mas sabe por quê? Porque falta sal. O sal foi feito para dar o quê? Sabor. É por isso que quando a pessoa aceita Jesus, ele fica salgadinho. Quando ele aceita Jesus, ele fica saborosinho. Fica diferente. Nossa, mas ele mudou tanto agora depois que ele aceitou Jesus. Ai, está mais calmo, não briga mais em casa, já chega cantando, assoviando. Antigamente já chegava dando um karatê na porta. Não, irmão, o negócio agora mudou. Agora Jesus entrou na vida dele, agora tem sabor. Vale a pena conversar com ele. Queridos, Jesus muda a nossa vida. Muda. Ele dá sabor, dá vontade de estar ao lado de quem é do Senhor Jesus. O sal, queridos, também serve para esterilizar. Lá em Deuteronômio 29, 23, quando uma terra estava contaminada, lá em Deuteronômio eles mandavam jogar sal na terra. Joga sal, joga sal, joga sal, joga sal. Então o sal, ele vai inibir a proliferação de alguns micro-organismos patogênicos ou parasitas, seja lá o que for. Aquilo que está em nossa vida atrapalhando a nossa santidade, nos afastando de Deus, quando o Senhor joga graça na nossa vida, essas coisas vão saindo.
É por isso que quando você se aproxima da palavra, você se afasta do pecado. Porque você joga graça na sua vida. Pastor, eu conheço um homem que comete todo tipo de pecado, mas ele lê a Bíblia todo dia. Mentira. Mentira. Eu duvido que um homem que está de posse da palavra comete pecado assim desse jeito. Pastor, eu conheço um homem que é escravo de um certo tipo de pecado. De tempo em tempo ele tem que mergulhar nele. Eu duvido se ele tiver intimidade com a palavra. Porque a palavra li, e a palavra é graça, e graça é sal, e o sal esteriliza, purifica, limpa, cura, sara. Quando eu era menino, hoje em dia, quando vai se castrar um porco, acaba se transformando o chiqueiro num centro cirúrgico. Tem que vestir de branco, tem que tomar banho, tem que passar perfume, tem que jogar álcool na cabeça, e é aquele negócio, o porquinho não sabe se ele está numa enfermaria, onde que ele está, e aí faz a castração. Quando eu era menino, meu pai chamou um homem para castrar, e eu fiquei encabulado com aquilo. O chiqueiro era de terra. Precisa falar mais alguma coisa? Tinha chovido na noite anterior, não tinha cobertura, precisa falar? O porquinho só ficava o focinho de fora da lama. Coisa mais linda. Pegaram esse porquinho, colocaram do lado de fora, o homem meteu o canivete, torceu o negocinho, cortou, sem anestesia e sem nada. Isso da cadeia hoje. Não pode fazer isso mais. Quando acabou de fazer aquilo, eu falei, nossa, tadinho do porquinho. O homem pegou uma mão cheia de sal e jogou. Oh, dói demais, rapaz, aquele negócio. E eu fiquei com aquilo, falei, pai, para que ele fez isso, pai? Jogou sal, o negócio estava exposto ali, jogou sal. Quieta, menina, para não dar bicho. Olha o poder do sal, irmão. Vale por um antibiótico, esteriliza. Quero ver a mosca que vai lá. Quero ver a mosca que assenta ali. Então, queridos, o sal, ele esteriliza. O sal é a graça de Deus. O sal foi de graça. Sabe por que que o rei mandou levar sal à vontade? Porque era de graça. Põe isso no seu coração. O que você mais precisa na sua vida é do amor de Deus. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não entender que você é amado pelo Pai. Existem pessoas que se dizem ateus. Pode olhar no histórico de vida. O pai não foi presente. Tem mágoa do pai. Enquanto você não tirar essa mágoa do seu pai, a graça de Deus não desce sobre a sua vida. Tem filho que fica um mês sem falar com o pai. É inconcebível. Tem filho que fica com raiva do pai, da mãe. É inconcebível. Aprenda a buscar do Senhor o amor e as portas vão se abrir. Aprenda a amar o teu Deus. Como é que eu faço para amar o meu Deus, pastor? Ame o teu próximo. Ame o teu próximo. Ame o teu próximo. Isso aqui é gesto de amor. No mundo onde as pessoas não têm tempo, as pessoas querem ouro, as pessoas querem prata, e as pessoas se esquecem que o sal é de graça. Quanto você quiser, quantas toneladas de graça de Deus na sua vida Ele derrama, basta você se ligar a Ele. Invista alguns minutos por dia na sua santidade, na sua intimidade com o Pai. Quanto tempo você fica no WhatsApp, irmão? Não fala não. Fala não, irmão. E no Facebook, irmão? Fala não. Irmão, você fica trocando e-mail. Eu acho que o povo hoje não troca e-mail mais, não sei. Quanto tempo você fica? Fala a verdade, irmãos, ninguém fica menos de meia hora, 1 hora por dia nesse WhatsApp, não. É o tempo que nós poderíamos estar orando. É o tempo que nós poderíamos estar buscando ao Senhor. É falar, para mim nada dá certo. Dá mesmo não, irmão. Ô, gente, quando Deus dá farinha, o diabo carrega o saco. Não, irmão. Presta atenção, irmão. Investe tempo no teu Deus, e Ele vai descer a mão e a misericórdia dEle sobre a tua vida.
Amém? Glórias ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor? Eu tenho uma notícia boa para te dar. Em janeiro, nós vamos fazer uma campanha abençoada. Lembra do irmão que falou que passou num concurso aqui através da nossa campanha? Quem lembra daquele menino? Semana retrasada, a mãe dele veio aqui e falou: pastor, tem um negócio para te entregar, a tia dele. Eu falei: pois não conhecia ela. O meu sobrinho mandou lá de Santa Catarina. Ele falou o nome dele. Que eu peguei no pacotinho, menino, mas tinha coisa ali dentro. Eu falei: e aí, irmã, para entregar para a tesouraria? Ela disse: é. O meu sobrinho está pagando o voto que ele fez a Deus. Faça os teus votos para Deus e cumpra. Deus não se agrada de tolo. Lá na fé romana, nós fazíamos o voto e depois que nós fazíamos o voto, nós pagávamos. Aqui na fé evangélica, nós fazemos o voto, pagamos e depois recebemos. O verdadeiro voto é aquele que você paga até antes de receber. Se não der, a gente aguarda, mas se der, pague antes, porque Deus vai honrar a sua fé. Eu te desejo de coração que nessa campanha que nós vamos fazer em janeiro, você seja muito abençoado. Que você coloque a tua situação, a tua empresa. Quem é empresário aqui, levante a mão. Quem é profissional liberal, levante a mão. Ok. Então você que é profissional liberal, você que é empresário, você que é comerciário, quem é comerciário aqui, levante a mão. Trabalha em comércio. Ok. Pequenas empresas, levante a mão. Olha, irmãos, nós vamos abençoar a sua vida. Há autoridade na nossa vida e nós vamos transferir essa bênção para você, no nome de Jesus. Se prepare, a última semana de janeiro é a semana da conquista, é a semana do agir de Deus na tua vida. 2016 vai ter que te respeitar, porque você vai entrar com força, com muita garra, e a mão do Senhor estará sobre a sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.